Nietzsche, Frederick, Além do Bem e do Mal, e-book, Márcio Buglias, primeira ed, São Paulo, editora Emos, 600 P72, certa, né? P72, 66. Deixa eu ver. O amor de Deus. Foi amor rusticamente sincero e indiscreto de Lutero. O protestantismo não tem delicadeza. A delicadeza no amor de Deus, o êxtase oriental, do escravo liberto ou perdoado sem tê-lo merecido. Por exemplo, Santo Agostinho, no qual ofende a falta de modos e apetites aristocráticos. Há a delicadeza e a concupiscência feminil, a qual vergonhosa e ignorante aspira a uma união mística e física, como por exemplo a de Madame de Bourreau. Em muitos casos se revela bastante estranhamente algo semelhante ao travestimento da puberdade de uma moçoila ou de um jovenzinho. Isto talvez absconda a histeria de uma solteirona, talvez também a sua última ambição. Em tais casos, a Igreja canonizou a mulher, frequentemente em francês. Tá bom. Até esse momento, mesmo os homens mais potentes têm se inclinado em sinal de adoração frente ao santo, como diante de um enigma da sujeição de si mesmo. Na última privação voluntária, por que se inclinaram? Pressentiram nele, ou melhor, atrás da interrogação do seu aspecto mesquinho e miserável, a força superior que se afirmar numa tal vitória, a vontade de poder. A força da vontade. A força da vontade. O próprio brado de dominação. Ao honrar o santo, honravam a alma em si mesmos. É difícil aqui. Além do mais, a vista do santo insinuava em si uma suspeita, uma tal monstruosidade e negação contra a natureza. Não seria desejada a querida sem uma finalidade, a querida sem uma finalidade, assim diziam e acreditavam. Que deveria haver um motivo para fazer isso, um perigo tão grave que o asceta, graças aos seus conselheiros secretos, esperava conhecer. Em breve, os poderosos da terra apresentaram um novo temor, presentiram uma força nova, um inimigo ignorado e invicto, uma vontade de dominação. Parece que os constrangiu. Deteram-se diante do santo. Sentiam necessidade de interrogá-lo. No Antigo Testamento judaico, que é o livro da justiça divina, os personagens, as coisas, os discursos, tudo é de um estilo tão grandioso que a literatura grega é hindu. Nada lhe pode contrapor de tão grande. Sentimos-nos invadidos pelo terror e pelo respeito frente a estes imensos desvelamentos daquilo que já foi homem. E se pensa tristemente na velha Ásia e na pequena península, a Europa, que deseja representar relativamente aquela ao progresso da humanidade. Certamente que por si mesmo não é mais de um fraco animal doméstico, cujas necessidades são precisamente aquelas de um animal doméstico, como nossos homens cultos de hoje, compreendidos aos cristãos do cristianismo iluminado. Frente àquelas ruínas não sabe nem mesmo maravilhar-se, nem se entristecer o gosto pelo Velho Testamento. É pedra de toque para se reconhecer o grande e o pequeno. Encontra maior conformidade a seu gênero no Novo Testamento, o livro da graça, no qual abunda o bafio adocicado, de mofo dos cárolas e das pequenas almas. Ok. Ter acrescido
acrescido o Novo Testamento, que é uma espécie de rococó do gosto sobre todos os aspectos ao Velho Testamento, formando assim a Bíblia, o livro por excelência, e talvez a maior temeridade, o maior pecado contra o espírito, realmente, então, que a Europa literária tem na consciência. Por que há ateísmo hoje? Por que o ateísmo hoje, que não está aqui? O Pai, em Deus, foi radicalmente refutado. Também o juiz, o remunerador, foi revoltado. Seu livre-arbítrio não houve, e se ouvisse não poderia nos ajudar em nada. É isto que parece vergonhoso. Parece não saber se explicar de modo claro. Feria obscuro. Isto foi o que descobri. Feria obscura. Isto foi o que descobri em muitas conversas perguntando apurando os ouvidos acerca das causas da decadência do teísmo da Europa. Parece que o instinto religioso vão aumenta poderosamente Descartes, mas que resta profundamente desacreditado no ensinamento deístico. Poderosamente distante. Descartes aqui faz tempo. O que fez, enfim, toda a filosofia moderna, de Descartes em diante. É mais contra ele que tomando como base suas afirmações. Por todos os filósofos foi cometido um atentado contra o antigo conceito de alma, sob a aparência de criticar o conceito do sujeito e do predicado. Você deve estar sempre da Candy aqui. Isto é, um atentado contra a suposição fundamental da doutrina cristã. A filosofia moderna, sendo uma crítica do conhecimento teórico, é secreta ou abertamente anticristã. Por quê? Seja isso dito para a orelha mais delicada, não realmente antirreligiosa. Uma certa feita acreditar vai ser na alma, tá? Como na gramática e no sujeito gramatical. Afirmava-se eu, é a condição penso, é o predicado. Eu é a condição, penso é o predicado, eu condicionado. O pensar é uma atividade para a qual é preciso imaginar um sujeito como causa. Interessante isso aqui. Muito interessante. Depois se tentou, com tenacidade a astúcia admiráveis, sair desta rede. Acreditou-se, então, que o oposto era verdadeiro. Penso, condição. Eu, condicionado. Isto é, sendo o eu, portanto, nada mais que uma síntese produzida pelo pensar por si mesmo. Kant, afinal, desejava provar que, partindo do sujeito, o sujeito não podia ser demonstrado. O objeto tampouco a possibilidade de uma existência aparente do sujeito individual. Portanto, da alma, uma ideia que não parece nova e que nos Vedanta exerceu um poder imenso sobre a Terra. Existe uma que nos Vedanta, se refere à doutrina Vedanta, ao budismo, que provavelmente existe uma grande variedade da crueldade religiosa, mas 3 tipos são os mais importantes. Sacrificavam-se homens ao Deus, não é precisamente aqueles mais amados entre os outros. A esta categoria pertenciam os sacrifícios das primícias, comum a todas as religiões pré-históricas, e também o sacrifício do imperador Tibério da gruda de Mitra na ilha de Capri, o mais horrível de todos os anacronismos romanos. Depois, durante a época moral da humanidade, sacrificou-se ao próprio Deus, os próprios instintos mais poderosos, a natureza, entre aspas. A alegria de tais sacrifícios brilha ao olhar no olhar cruel do asceta, do fanático contra a natura. Finalmente, o que restava a sacrificar não se chegaria ao ponto de sacrificar tudo aquilo que havia de confortante, de sagrado, de sadio, a ponto de sacrificar
A esperança. Continuar aqui. A fé numa secreta harmonia na beatitude e na justiça eterna. Não se devia sacrificar ainda a Deus e por crueldade contra si mesmo adorar a pedra, a estupidez, a força da gravidade, o destino ou nada, sacrificar a Deus ao nada. Este mistério paradoxal da extrema crueldade foi reservado à geração presente. Todos nós já sabemos alguma coisa. É engraçado, né? É engraçado, muito engraçado isso aqui, cara. Muito engraçado. Pera aí. É isso, valeu, valeu.